mais um episódio do Viagens pelo Mundo com a Sónia Justo. Eu sou a Sónia Justo e a nossa convidada de hoje é a Nayara Bach, uma brasileira que adotou Portugal há 10 anos. Eu penso que seja 10 anos, mas ela já nos vai confirmar. Tem uma paixão por viajar de bicicleta, tem um blog e tem muitas aventuras para nos contar. Vamos conhecer a Nayara. Mas antes, é preciso lembrar que este programa passa na Rádio Sons do Sul, no meu YouTube e em podcast. Vamos então conhecer a Nayara. Olá, muito bem-vinda! Olá, Sônia, tudo bem? Olá, espectadores. Sabes que temos muitos ouvintes quando passa na rádio, temos muitos ouvintes do Brasil, muitos brasileiros. E mesmo no meu canal de YouTube também tenho muitos subscritores do Brasil. Portanto, está aqui uma conterrânea. Estamos aqui todos em família. É verdade, é verdade. Só para dizer, eu costumo sempre dizer como é que conheci o convidado, porque normalmente eu conheço as pessoas que trago aqui. E então, nós conhecemos nas redes sociais, não é? Porque a Nayara também tem um blog de viagens e depois, pessoalmente, eu acho que foi em 2019, 18, foi em 2019. 19, que foi numa blog trip nas Casas do Juízo, em Pinhel. Acho que foi aí que nós nos conhecemos. E então... Fomos para lá tentar recuperar um pouquinho do nosso juízo. Pois foi. E foi muito bom. Aquilo são umas casinhas e ficámos divididos e eu fiquei na casinha com a Nayara. Portanto, correu tudo muito, muito bem. Então, diz-nos lá quem és tu, o que é que fazes, fala-nos um bocadinho sobre ti. Então, eu me chamo Nayara, eu estou em Portugal há quase 10 anos, no ano que vem eu completo 10 anos aqui na terrinha. Eu sou natural de uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Ijuí, fica um pouquinho perto da Argentina, digamos assim, só para localizar a audiência portuguesa no mapa. E eu vim parar em Portugal em 2010, pela primeira vez, quando eu participei de um programa de intercâmbio. A minha universidade no Brasil tinha um convênio com a Universidade do Porto, então, por que não aproveitar essa oportunidade, né? Vim para cá, saí lá da aldeia, digamos assim, e vim parar numa grande cidade. Fiquei completamente apaixonada e deslumbrada por tudo que o Porto me possibilitou naquela altura, e quando regressei para casa eu fui, mas com aquela sensação do tipo, eu volto, não sei quando, mas eu volto. Okay. E não tardou muito. Em 2012 eu regressei para cá, mas fui morar na cidade de Braga porque eu fui fazer um mestrado em Ciências da Comunicação. E no ano seguinte do mestrado, eu comecei a trabalhar já na minha área aqui em Portugal e fui ficando. E ainda estou por aqui, né? Morei um tempo em Braga, depois regressei para a cidade do Porto por conta de uma oportunidade profissional e agora continuo aqui nesse país explorando as cidades, as aldeias e cada vez mais aprendendo e conhecendo aquelas terrinhas que a gente nunca ouviu falar. Sim. E agora, neste momento, estás em que cidade? Nesse momento, estou morando no Porto. Tinha cogitado durante o período mais crítico da pandemia regressar para a cidade de Braga, apesar de ter um pedacinho do meu coração lá, de sentir que a minha origem é minhota. A cidade do Porto tem uma infraestrutura um pouquinho maior e melhor para quem gosta de se movimentar de uma forma mais independente, sem depender de um carro. Né? Sem contar que essa cidade aqui, para apaixonados por bicicleta, é um paraíso, né? Tem ciclovias para todos os lados, tem ciclovias que nos levam facilmente para outras cidades, né? Que estão aqui nas proximidades, então... Por acaso não tinha essa... Pesou um pouquinho na balança. Não tinha essa noção que o Porto que era assim um paraíso para quem gosta de andar de bicicleta. Olha, eu acho
Sim, diz. Sim. Eu acho que Lisboa, em termos de infraestrutura para ciclistas, eu acho que é um pouquinho melhor. Mas a cidade do Porto já evoluiu bastante, assim, para quem gosta de andar de bicicleta. Ah, ok, ok. Olha, e a tua família é de origem portuguesa ou não? Não, não, não. A minha família, por parte de mãe, são descendentes de alemães, né? Essa cultura alemã é muito forte na minha família materna. Eu tenho tios-avós que só falam alemão. Que A minha engraçado. mãe veio de uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, onde grande parte da população fala alemão. Então, essa cultura da língua é muito forte ainda, a gastronomia também. E do meu lado paterno já é tudo um pouco mais misturado, assim. Ok, ok. Mas Vou não, perguntar não porque é tenho. normal muitos brasileiros terem raízes portuguesas. Olha, e como é Sim, que surge a tua paixão por andar de bicicleta? Já andavas de bicicleta quando eras pequena? Como é que isso surgiu? Por exemplo, no meu caso, eu sempre andei muito de bicicleta, desde pequena. Muito, 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 muito. Andava sempre. E depois, quando cheguei aí por volta, sei lá, da minha adolescência, não é? No final da adolescência, deixei de andar de bicicleta. E agora não ando de bicicleta, sei lá, se calhar para aí há 20 anos ou mais. E tenho muitas saudades, tenho que voltar. E como é que olha, foi Sônia, então? vamos combinar aí um rolê. Vamos, Vamos combinar aí um rolê para desenferrujar essas pernocas aí. vamos, sim. E então, como é que te surgiu esta paixão? Sempre andaste de bicicleta quando eras pequena? Como é que isso tudo foi? Ah, sim, a minha primeira bicicleta foi me dada de presente pelo meu pai. E assim, eu lembro claramente como se fosse ontem, assim, o dia que ele me entregou a bicicleta. Era uma bicicleta branca com lilás, de rodinhas, com cestinho, toda fofinha. E ali eu comecei as minhas aventuras, né? E o que eu mais gosto no fato de andar de bicicleta, além dessa sensação de te permitir ir mais rápido e mais longe do que se fosse a pé, é a evolução, né? Porque, por exemplo, eu ganhei a bicicleta, ela tinha rodinhas, então Sim, depois de um tempo tira uma rodinha, tira a outra, depois de um tempo pega uma bicicleta um pouquinho maior e por aí vai, né? Então, essa sensação de tipo sentir que está evoluindo é algo que sempre tinha ali um bichinho, sabe? E depois que essa bicicleta não. Pronto, ficou pequena, né? A minha mãe me deu de presente uma outra bicicleta e muitos dos meus amiguinhos do bairro também tinham bicicletas. Então era muito comum nós sairmos para pedalar em grupo e sim, tudo sim. mais. Sim, Depois de um eu tempo, também, nós também tínhamos todos bicicleta e íamos todos passear nas bicicletas, sim. né? Depois de um tempo, eu comecei a utilizar a bicicleta por conta de uma necessidade de deslocamento mesmo, porque eu morava num bairro onde não tinha um acesso fácil de autocarro para ir para o trabalho. Ok, Então, a minha cidade, por ser pequena, né, o sistema de transporte público não é assim, digamos, o dos melhores, e eu tinha que ir a pé para o trabalho, e eu levava basicamente 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar, me sobrava 30 minutos para almoçar e descansar. Porque pois. no Brasil a gente tem um horário de almoço um pouquinho mais alongado. E Ok. no frio é chato, no calor demais é chato. Então eu pensei, deixa eu começar a usar essa bicicleta para me deslocar, porque de bicicleta eu levava só 7 minutos, literalmente 7 minutos. Então eu comecei a fazer isso. Numa altura em que andar de bicicleta como transporte pessoal, digamos Sim, assim, né? Não era algo visto como legal, descolado, estilo sim, de vida. sim, Era sim. mais. Sim, porque Tinha uma. hoje, pois hoje em dia é Né? sustentável, é isso tudo, mas Sim, sim. há uns anos atrás Tinha, eu imagino que as tinha pessoas olhavam ali para um. ti e diziam que Tinha uma doida. conotação negativa, do tipo, você é doida? Ou, tipo, quase como se fosse, assim, ligado mais à pobreza, digamos Ok, assim. Não era muito bem vista. Mas
resolvi o meu problema, então para mim estava tudo bem. Um tempo depois, eu comecei a namorar um rapaz que morava no centro, então nós gastávamos muito com deslocamento de táxi, porque naquela época não tinha Uber. E chegou uma altura que a gente conversou e disse: olha, não dá mais esses deslocamentos para lá e para cá. Eu tenho uma bicicleta, você tem uma bicicleta, vamos pedalar. E a gente começou a ter essa rotina e começamos a utilizar a bicicleta para fazer várias outras coisas. Pronto, o tempo passou e tudo mais. Quando eu vim morar em Portugal pela segunda vez, eu morava um pouquinho longe da universidade, né? Dava para ir a pé? Perfeitamente, dava para ir a pé. Mas eu levava ali os meus 25, 30 minutos brincando da minha casa até lá o prédio onde eu estudava. Então eu pensei, deixa eu ver aqui quanto custa uma bicicleta na OLX. E comprei uma bicicleta assim baratíssima, paguei na altura acho que uns 25 euros. E pronto, a bicicleta resolveu ali também o meu problema. E depois eu também comecei a utilizar ela para ir trabalhar, utilizava para ir para o centro. Uma das meninas que morava comigo também arranjou uma bicicleta, então a gente ia até para balada de bicicleta. E pronto, foi entrando na minha vida de uma forma muito natural. Como que isso foi parar no blog, né? Exato, era o que eu ia perguntar agora. Exato. Dizem que as grandes ideias, né, normalmente elas surgem ou de uma mente brilhante que resolveu inovar, né, ou de uma necessidade, Necessidade, sim. necessidade, ou ali de um problema que precisa de fato ser resolvido, né. O meu foi um pouquinho de tudo, né, porque eu comecei o Aqueles que Viajam, em 2016, um pouco antes de sair do meu emprego lá na cidade de Braga. E eu sempre tive blog. Blog de poesias, blog de lifestyle, blog de viagens, sempre estava inserido nesse universo. E em 2016 eu resolvi fazer o Aqueles que Viajam e começar uma jornada na blogosfera sozinha. Porque, na minha percepção, um blog acompanha muito o estilo de vida do próprio autor. E às vezes, Exatamente. quando são vários autores, ou as pessoas estão em sincronia e sabem para onde ir e caminham junto, ou às vezes é hora de separar. E naquela altura eu tinha um blog em conjunto, cada uma estava indo para um lado e eu decidi seguir um caminho sozinho. E daí eu fiquei pensando, eu preciso de um diferencial. Eu não tenho cachorro fofo, eu não tenho gato fofo, eu não tenho um bebê fofo, eu não tenho um namorado fofo. O que eu vou fazer para me diferenciar? Porque na altura estavam surgindo muitos blogs, como viajar com criança, pessoas levando o Sim, seu cachorrinho para viajar. Tava aí surgindo uma onda muito, muito forte. Mulheres viajando sozinha, como é o teu caso, exato. né? E eu tava naquela assim, poxa, eu sou publicitária, sempre trabalhei muito nessa questão de posicionamento, diferencial. O que eu vou fazer? Uma bicicleta. Mas aqui em Portugal está surgindo o movimento das ciclovias. Muitas linhas de trens que foram desativadas estão virando vias, conectando cidades. Será que não está aí uma oportunidade, né? De tipo, deixa eu aproveitar e dar uma investigada aqui para ver o que eu posso tirar. Aí eu comecei a fazer alguns experimentos, né? E vi que podia ser legal. E eu já tinha feito o caminho de Santiago de bicicleta a pé e fiquei com muita vontade de fazer de bicicleta. Só que a minha bicicleta de 25 euros da OLX, já de segunda, terceira mão, não ia, até me levava até Santiago, não tem problema, eu ia chegar lá. Mas não sei se eu ia chegar muito bem. Então eu pensei, eu preciso de uma bicicleta nova. Só que uma bicicleta nova, para quem acabou de sair de um emprego, que é meio assim. Então eu preciso achar um patrocinador. Achei um patrocinador que me deu uma bicicleta e fui para o Caminho de Santiago para fazer ali uma aventura com mais 3 meninos. Não era a bicicleta ideal para fazer o Caminho de Santiago. Era uma bicicleta boa? Sim. Era ideal? Não. Mas naquela altura eu nem sabia que tipo de Pois. bicicleta era ideal para montanha, muito amadora. Mas cheguei lá. Depois eu
fiquei assim com aquela sensação do tipo assim, preciso fazer mais, preciso fazer mais. E foi aí que eu criei o projeto Aqueles que Viajam de Bicicleta, que juntou um pouquinho de tudo. Juntou um problema que eu tinha, uma necessidade, uma mente brilhante, digamos assim, né? Deixa eu valorizar aqui esse pensamento. uh, e, e uma oportunidade, né? Porque estavam surgindo muitas vias, Sim. mas ainda a Sim. divulgação sobre elas era um pouquinho escassa. Sim, Então eu diz-me juntei uma coisa, tudo. por acaso agora focaste aí um ponto que eu também não, por exemplo, eu que não tenho essa noção e há muitas pessoas que de certeza que não têm, que é, a bicicleta pode ser boa, mas pode não ser indicada para determinado objetivo, não é? Exato, Pois, eu também exato. não tinha essa noção, porque eu andava de bicicleta, era a minha bicicleta, pronto, tive duas, tive uma daquelas com o cestinho e depois uma BMX, que era assim o máximo, mas pronto, era adolescente, não tinha, e hoje em dia não tinha essa noção, que pronto, lá está, a bicicleta pode ser boa, mas tem que ser adequada ao objetivo, não é? Exato. Eu, assim, às vezes quando eu estou viajando, eu torço para que ninguém me mande perguntas a respeito de equipamentos, bicicletas e tudo mais, porque eu sou muito amadora e, de fato, despreparada nesse sentido. Eu sou quase que roots, digamos assim. Eu vou com o que eu tenho. Ok. Mas de fato a bicicleta influencia muito, né? A minha é uma bicicleta híbrida, ou seja, ela é perfeita para pavimento, também anda super bem em cima de terra batida, né? Ok. Mas, por exemplo, é completamente inapropriado colocá-la no monte, que foi o que eu fiz quando estava no caminho de Santiago, né? Ok, Ela é ok. muito pesada, ela é muito pesada. O pneu dela, né? Tipo, não tem estabilidade para as pedras e não tem amortecedor. Então, assim, no primeiro dia que eu terminei o caminho de Santiago, 85 quilômetros, para quem nunca tinha feito uma pedalada longa, eu só estava pensando assim: meu Deus do céu, Santiago, me ajuda, por favor, porque amanhã eu não sei se eu consigo pedalar. Porque Sim. é muito engraçado como o nosso corpo reage, né? A quando a gente se esforça, porque eu morria de medo de sentir dor no meu cóccix, né? Porque eu nunca Sim, tinha sim. passado tanto tempo em cima de uma bicicleta, então eu tinha muito medo disso. Fui lá, comprei uma bermuda adequada e tudo mais. Mas o que mais me doía no final do primeiro dia foram os braços, porque a minha bicicleta não tem amortecedor. Então, como o terreno era bastante É irregular, não é? versátil, né? Ele Sim. mudava muito e tinha muitas pedras, eu estava toda hora assim. E foi muito engraçado que na véspera, né? Dos meninos que fez o caminho, ele olhou para a bicicleta e fez uma cara assim, meio estranha. E eu olhei assim, algum problema dele? Não, não, não falou nada, sabe? E daí eles até brincaram, assim, falando: ah, mas se a baixinha não conseguir, tem o carro de apoio, então tá tudo bem, né? Mas tínhamos uma meta e tínhamos que chegar lá, né? Então, assim, deu super certo tudo no final, consegui chegar no caminho, né? Consegui concluir o caminho. Uh, Levei muito bullying, né, pelo percurso, então, tipo, era um feriado, então tinha muitos ciclistas fazendo o caminho de Santiago, muita gente meio que brincando, fazendo algumas piadas com a minha bicicleta, tanto que tinha um grupo de ciclistas que me apelidou a rapariga da roda fina, né? Porque, tipo, como que essa menina vai chegar até Santiago desse jeito, né? Mas pronto, foi possível. Os meus companheiros de viagem também ajudaram bastante, então deu super certo. Mas eu ganhei alguns traumas com isso, né? Então, por exemplo, passou um tempo, eu fiquei com muita vontade de experimentar fazer BTT e conseguir uma bicicleta adequada, emprestada, Sim. mas eu tinha muito medo nas descidas. Quando a Pois. descida é muito íngreme ou tem muitas pedras grandes, Sim, sim, sim. eu ainda tenho algum medo ali, né? Então, tipo, sei lá, preciso comer mais terra, preciso cair mais uns tombos para Sim, ficar mais não. amortecida, mas, tipo, isso com o tempo se resolve. Agora, se me perguntar qual é o terreno que eu gosto mais, é o pavimento. Eu gosto Ok. da ciclovia,
onde os carros estão ali um pouquinho mais longe, eu tenho a minha pista e posso é ir mais seguro, não é? Mais tranquilamente. seguro mesmo em Sim, termos de confiança, não é? A pessoa sim, sabe sim, que sim. ali. E diz-me uma coisa, já foste a Amsterdão? Já foste ou nunca foste? Eu já fui 2 vezes para Amsterdã Então lá é e um paraíso para assim, ti. é um paraíso, mas nas vezes que eu fui, eu não pedalei, o que é um pecado. Eu ainda não estava muito firme nessa Ok. vibe, assim, né, Sim, foi sim. bem no Até início porque em quando eu vim Amsterdão para cá. aquilo não é para amadores, aquilo. Não, não, mas eu quero regressar para Amsterdã, o ano que vem, se tudo der certo, e meu objetivo é visitar o Museu do Van Gogh, que eu ainda não conheço, e É fazer uma fabuloso, pedalada lá fabuloso. para onde tem os moinhos, né? E, Sim, inclusive, isso foi algo que eu comecei a incorporar nas minhas viagens para fora, né? Sempre buscar fazer um tour ou um bate e volta, alguma coisa assim de bicicleta, que era algo sim, que eu não fazia, nunca tinha sim, sim. passado Mas pela olha, minha eu cabeça, lembro-me de assim. uma coisa que eu Então, achei muita graça, que foi quando nós fizemos aquela blog trip nas Casas do Juízo, que aquilo uhum. fica na aldeia do Juízo, em Pinhel, em Portugal. Houve um dia de manhã que nós acordámos e tu já tinhas ido não Uhum. sei onde de bicicleta, porque o senhor de lá das casas tinha lá umas bicicletas e tu tinhas perguntado e ele disponibilizou logo, ele é fantástico, disponibilizou-te logo uma bicicleta e tu disseste, eu estou amanhã de manhã, se calhar vou e tal. Mas pronto, mas quer dizer, ninguém ligou muito a isso, porque nós já nos íamos levantar cedo, porque íamos lá para o monte, íamos fazer um piquenique, uma coisa assim, depois apanhámos uma chuva, aquilo era no verão, mas choveu imenso, não sei se te lembras. Lembro, E, lembro. e de manhã acordámos e a Nayara já tinha ido fazer o seu passeio de bicicleta, isto cedíssimo, já tinha ido, já tinha voltado. Sei que depois tiveste uma aventura lá com o senhor depois, te trouxe na carrinha, uma coisa assim, assim, fantástica. Isso são umas coisas que tu fazes assim, epá, deixa-me lá ir e Ah, uma das coisas que eu gosto muito quando eu vou dar esses rolês de bicicleta é, tipo, limpar a mente. Então, sim, profissionalmente, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Mas quando eu vou, sempre, andar sempre. de bicicleta ou até viajar de bicicleta, eu, tipo assim, relaxo. Então, assim, quando eu viajo, às vezes eu gosto de ter tudo certinho, onde eu vou ficar, como é que faz para chegar, quais são os lugares que eu vou visitar, em que dia, quanto tempo eu vou ficar, onde eu vou comer, Eu aquela sou coisa igual, sou toda igual. mais toda coisa mais organizadinha, Sim, porque Deus me livre eu voltar para casa e descobrir que eu não visitei tal lugar que, tipo, era top, né. Mas quando eu vou viajar de bicicleta, eu deixo muito o caminho me guiar. Eu estava assistindo, alguns dos teus vídeos e teve uma blogueira que ela comentou sobre as viagens de trem, e ela disse que o destino é o próprio caminho, né. E isso me chamou muito a atenção quando eu escutei, porque eu pensei: de bicicleta é mais ou menos assim também que funciona. Existe várias formas de você viajar de bicicleta e existem vários tipos de ciclistas. Por exemplo, quando eu fiz a viagem de Santiago a primeira vez, eu queria curtir, porque eu já tinha feito o caminho de Santiago, então eu sabia como é que era aquela vibe, aquela magia, de sim, você estar conectado contigo mesmo, com o ambiente, de conhecer outros peregrinos e tudo mais. E ia ser completamente diferente do que fazer a pé? Sim, mas eu tinha na minha memória aquela cena do Caminho de Santiago, aquela magia. E um sim, dos sim. meus companheiros só queria pedalar, ele só queria pedalar. Pois, Ele sabes, quase nem isso também é quase importante sempre o que tu não estás a dizer, parava. sim, o que tu estás a dizer, que é, tu podes ir, lá está, o destino é o mesmo, o sítio para onde tu queres ir é o mesmo, mas a forma que tu vais chegar até lá e a mentalidade com que tu estás, o mindset, faz toda a diferença, porque é isso que tu estás a dizer. Uhum, Ok, o objetivo era chegar ao caminho de Santiago, mas como é que tu queres chegar lá? Tu queres ir parando, queres ir falando com as uhum, pessoas, queres ir convivendo, ou tu só queres ir pedalar para chegar lá? E é assim, e não há forma correta. A forma correta é uhum. aquela
com a qual tu te sentires bem e que tu quiseres fazer, não é? Agora, por exemplo, se vais acompanhada, convém é que estejam todos dentro da mesma linha, não é? Mas isso é muito interessante, da sim. mesma linha. E eu achei um pouco estranho aquilo, né? Claro, tentei respeitar e tentei ver até que ponto fazia sentido eu acompanhar aquela vibe. Porque às Sim, vezes no grupo tem alguém que vai mais para frente, outros que ficam no meio, e sempre o último, né? sim, Enfim, mas eu gosto de um pedalar muito livre. Então, por exemplo, assim, eu sei onde eu quero chegar, quais são as hipóteses para chegar lá, e o resto eu vou descobrindo. Se surgir algum problema pelo caminho, é buscar por uma solução. sim, Normalmente surge um problema pelo caminho, porque o que acontece? Quanto mais você se prepara, mais fácil é. Quanto sim, menos claro. prepara, mais problemas podem surgir pelo caminho. Sim, E isso acontece, só que, tipo, por eu trabalhar muito com estratégias, né, a minha cabeça, ela pensa um pouco mais rápido em relação a isso. sim, já Então, está habituada a, já tô tipo, já tô um achar po já solução, tô onde é que está a solução, não pouco é? um pouco habituada, como por exemplo, a última pedalada que eu fiz agora, né, foi a estrada do Atlântico, a ciclovia da Estrada do Atlântico, que fica ali, em Marinha Grande, né, aqueles lados lá de Marinha Grande até Nazaré. Eu não achei muita informação, eu sempre fico um pouquinho ansiosa, porque eu penso assim: "Tá, onde é que eu encontro a entrada da ciclovia?". Porque às vezes a ciclovia tem um lá, bem-vindo, uma plaquinha, o caminho, Mas às os vezes não tem, não é? pontinhos, mas na maioria não tem. Ou às vezes tu acha a ciclovia num ponto que tu tá mais para frente e a informação ficou lá Ok, para trás. ok. Enfim, para mim isso é sempre uma incógnita e sempre me causa ali alguma ansiedade. Então Sim, eu achei alguns artigos na internet e às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, por que que esse autor não coloca aqui um LinkedIn, um Instagram, alguma coisa assim, para mandar uma mensagem, né? Mas pronto, achei algumas informações e depois eu descobri que eu poderia começar um pouco antes da ciclovia, né? Eu achei um artigo de uma autora que mencionou que ela caiu nessa ciclovia por acaso quando ela estava em Figueira da Foz, estava pedalando em Figueira da Foz. E daí eu pensei ok. assim, se calhar eu vou para Figueira da Foz, pode ser um pouco mais fácil começar lá. Mas até eu achar o caminho, às vezes eu começo a pedalar e eu penso, o mar está aqui, eu vou para a direita. Depois não é para a direita, tem que voltar para a esquerda. Mas tá tudo bem, porque eu tô sozinha. Então, Sim, tipo, sim. Sabes claro que que se tivesse com eu uma gosto muito outra pessoa. de caminhar. Gosto muito de caminhar. E às vezes acontece-me isso a pé, a caminhar, que é, Uhum. ok, é para aquele lado, não, afinal não é, é para o outro. E também me acontece muito isso, mas é o que tu dizes, mas normalmente, como estou sozinha, não faz mal, tenho tempo e é muito engraçado, por acaso, porque eu também, quando vou viajar, gosto de ir com tudo muito programado, tudo muito certinho e não sei o quê, e quando vou fazer caminhadas é muito, ok, deixa ver, vou andando, sei onde é que quero chegar, mas também funciona muito assim. Só uma coisa, assim, duas no caso, né, que para mim são muito, muito importantes no sentido de estar precavida, né? É a internet e bateria no celular. Exatamente. Isso quando eu saio para pedalar, isso assim é vida, é muito importante. Sim, Porque, sim, por sim. exemplo, Eu fico com nesta ansiedade quando tenho o telemóvel sem bateria, porque é depois exato. como é que eu saio daqui, não é? Por exemplo, essa minha última experiência, né, o que aconteceu? O cabo do meu carregador não funciona no meu power bank, Ok, então eu preciso de um outro cabo, que naquele dia eu esqueci de levar. Então o meu power bank não carregou o meu celular. E eu estava ficando sem bateria no final do dia, que já estava escurecendo, eu não tinha ideia de onde que eu estava, até que eu cheguei numa numa vila, né. E eu só pensei: "Graças a Deus, porque eu vou ficar aqui". E meu objetivo era ficar bem mais para frente, só que como eu pedalei 15 quilômetros no sentido contrário, isso fez falta depois, né. É mais no inverno que a gente já não tem mais tanto sol. Então eu cheguei num lugar para comer, botei o celular para carregar e o que que eu fui fazer? Procurar uma hospedagem. Por quê? Quando eu vou nesses rolês, assim,
eu normalmente dou uma ligadinha para uma hospedagem e deixo ali uma pré-reserva. Sim. Ou pergunto, mas tem lugar para amanhã? Preciso deixar reservado? Sim ou não? Porque se algo der errado pelo caminho, né, eu não fico penalizada nesse sentido. Então, eu acabei ficando por lá, né, e segue o baile no outro dia. Então, assim, tudo vai dando jeito, que nem aquela vez na Aldeia do Juízo, né? Mas Eu na aldeia do fui juízo, pedalar. tiveste um furo, não foi? Sim, o que aconteceu? Eu, eu saí da Aldeia do Juízo e fui para a aldeia de Marialva. Maria Alva, sim. Marialva, né? Acho E que é cheguei, Maria e Alva. cheguei lá, e foi muito engraçado, porque quando eu cheguei lá, eu tinha que levar a bicicleta até o castelo, porque eu não tinha cadeado. Mas acabei deixando na garagem de um senhor lá no centrinho da aldeia, né? Porque, graças a Deus, Portugal é um país muito seguro. Então, tipo, acabei deixando na garagem de um senhor e fui visitar o castelo. Visitei o castelo, tudo mais. Peguei a bicicleta e no regresso eu comecei a estranhar parte do caminho. E eu pensei, estou no lugar errado. E eu não lembro se naquela época não tinha internet no telefone, ou se estava acabando a bateria, ou eu estava no meio. Eu sei que eu estava literalmente no meio do nada, né? Era tipo um Eu acho caminho que não de havia terra. rede, eu acho que não havia rede no sítio Eu onde acho tu que estavas. também. É, eu não me lembro direito o que Eu acho que aconteceu, não. mas eu não sabia onde eu estava. Eu também não estava mais achando as plaquinhas, porque às vezes, como tu faz uma via que é para pedestres, né? Em alguns lugares, às vezes, tem sinalização, tem quilometragem, então isso é muito Exato. bom. E eu deixei de ver aqueles toquinhos, né? Aí eu pensei, estou perdida. Saí num asfalto, né? Que já tinha ali uma outra aldeiazinha, assim, e eu pensei, vou pedir informação. Quando eu fui pedir informação, o senhor me informou que eu estava assim, muito longe da aldeia do juiz. Mas ele me orientou qual era o caminho e eu pensei, então deixa eu ir por aqui e vou chegar lá. E logo depois ele se ofereceu para me dar uma boleia. A gente colocou a bicicleta dentro do carro e ele foi me levar para a aldeia do Juízo. E na metade do caminho ele perguntou se eu conhecia a aldeia X. E eu disse Sim. que não, dele, então vamos dar uma passadinha lá para ficar conhecendo. E eu fui com o senhor. É muito engraçado porque no Brasil eu nunca faria uma coisa dessas. Nunca deixaria minha Pois. bicicleta na garagem de uma pessoa estranha. Nunca aceitaria uma carona desse gênero. Nem, tipo, se eu falasse, sim, vamos para outra aldeia, sabe-se lá para onde a pessoa ia me levar, né? Exato. Não estou dizendo que isso acontece 100% no Brasil. Pode acontecer, né? Claro. Mas foi muito engraçado. Aqui eu me sinto muito tranquila para esse tipo de situação. É um risco? É um risco, né? Claro que Mas sim. Há também tem pessoas muito boas e aquela, más em todo o lado, não é? né, em todo lado. Mas é muito daquela, do feeling, sabe? Tu olhar para a Claro. pessoa e sentir energia e tudo mais. Então, assim, isso é uma ideia engraçada. Também me aconteceu uma situação muito parecida quando eu viajei pelo Algarve, que Pois eu eu lembro-me não que conhecia. tu fizeste uma viagem de bicicleta até ao Algarve. Lembro-me disso, lembro-me de falarmos nisso. Sim. Essa questão do Algarve foi assim, tipo, sabe quando tu tá naquela fase da vida que tu tá um pouco meio perdida, que tu sente que tem que fazer alguma coisa, mas não sabe muito bem o que fazer, e daí tu fica assim, eu acho que uma viagem vai dar um jeito nisso. Mas aquelas viagens assim que tem que fazer sozinha. E Sim. daí, era logo depois, quando eu já tinha saído desse meu emprego, e daí tu fica assim, eu quero fazer uma viagem top. Mas acabei de sair do meu emprego. Também não posso abusar muito, né? Porque não sei como é que serão os próximos meses trabalhando como freela. O blog pode dar super Percebo certo, perfeitamente. pode surgir outras oportunidades, mas as coisas também podem Exatamente. correr mal. Claro que sim. E daí eu fiquei, para onde que eu vou? O que que eu tenho? O que que eu posso fazer e tudo mais. Aí eu comecei a digitar no Google ciclovias. E eu escrevi, maior ciclovia de Portugal. Só para ver onde é que isso ia dar. E apareceu lá a ciclovia do Algarve, né? Que ligava o Algarve de uma ponta a outra. E eu olhei assim e pensei, mas isso é espetacular. Eu posso fazer o Algarve inteiro de bicicleta, não preciso de trem, não preciso alugar um carro. Isso é maravilhoso. Vou fazer esse negócio. Eu pensei, 214 quilômetros eu posso dividir em quatro, né? 50 para cada trecho. E nisso eu pensei,
vou tentar uma parceria, né? Para ver se eu consigo alguma sim, coisa com hospedagens. A minha dificuldade era entender como que funcionava o Algarve, né? Porque no pois. Brasil, a minha referência de praias são as praias de Santa Catarina. Ou seja, é a praia aqui e o resto da cidade para dentro, né? Uhum, Só que o Algarve funciona um pouco diferente. Ele também tem a costa, mas tem a parte da costa, o Barrocal e a Serra, né? E exato. daí, tipo, tem muitas cidadezinhas dentro do Algarve, né? Sim, o Que é Algarve muito não são grande, só não tem, praias, não é? né? O Algarve não são só praias, e depois tem aquela questão do tipo assim, tá, mas Algarve, mas onde no Algarve, né? Porque é quase como que o Algarve para nós brasileiros é quase como se fosse um estado, né? E daí eu tinha muita dificuldade em entender aquela geografia e tudo mais, de onde eu ia ficar, a parte lá que é mais para Sagres, já é um pouquinho mais complicado e tudo mais. Eu sei que eu fui mandando e-mail para tudo quanto era hospedagem que eu ia achando no Booking, né? Algumas deram super certo, só que depois eu não consegui fazer, tipo, começa numa ponta e termino na outra, né? Eu não consegui fazer isso. Então eu fui parar em Carvalhido, lá no meio. E eu queria fazer de uma ponta a outra. Então, de Carvalhido, eu tive que ir para Sagres. Como que eu fui? Quase que pedalando, né? Eu fui de Carvalhido até. Ai, não lembro qual que era a cidade mais próxima que tinha o trem. Eu sei que eu peguei um ônibus, depois eu peguei um É. trem até Lagos, e daí de Lagos eu fui a pé, desculpa, de bicicleta até Sagres. Eu podia ter pegado um ônibus, mas o ônibus não deixou eu colocar a bicicleta lá dentro. Ah, ok. Então eu fui pela Nacional até o Algarve. Só que depois para voltar, eu levei muito tempo indo, porque eu fui parando, fui me adaptando, fui tirando fotos, passei um tempo em Sagres. Depois para voltar, a ciclovia é muito mais extensa do que a estrada nacional. E o sol começou a ir embora. Eu não tinha noção de onde que eu estava, não tinha noção de quantos quilômetros eu tinha percorrido, porque naquela época nem tinha um celular com internet decente. Eu Pois. estava pensando, acho que me lasquei. O que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer? Aí eu parei num café e perguntei se tinha algum ônibus e tudo mais. Sim, sim, tem. Eu, que ótimo. E que horas que ele passa? Ah, só amanhã. Como assim só amanhã? Eu só pensei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não tenho noção de quantos quilômetros eu tô de Lagos. Eu só pensei, pedala, né? A única coisa que tem para fazer, pedala. Aí eu comecei a pedalar, 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 pedalar cada vez mais rápido. Eis que eu passei por uma fruteira na estrada, que eu tinha parado na ida para comprar umas bananas. E o senhor que trabalhava lá era um brasileiro. E ele estava fechando a fruteira. Então eu perguntei se ele não podia me dar uma boleia até Lagos. E Sim. ele disse que sim, mas como a bicicleta não coube inteira no porta-mala, a gente não pôde ir pela Nacional, porque senão ele podia levar uma multa, então a gente teve que ir pelas quebradas, assim. Chegamos, chegamos em Lagos, ele me deixou na estação de comboio e eu disse, ai, nossa, muito obrigada e tal, 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 tal. Fui correndo para pegar o comboio. O último comboio passava às 8 horas e era tipo assim, 8h10. E Ah, eu pensei, misericórdia, vamos tentar um ônibus até Carvalhido, né? Cheguei, tava lá um ônibus parado. Perguntei, vai para Carvalhido? E ele vai. E eu, que horas? E ele, só amanhã. E eu, meu Deus, como assim? Só amanhã? O que que eu vou fazer? Daí eu já tava assim, será que eu durmo aqui e vou amanhã de manhã para Carvalhido? pois. Ou será que eu tento pegar um táxi? Aí fui perguntar os táxis, né? O primeiro me disse 40. Eu pensei, meu Deus do céu, 40 euros é muito dinheiro. Fui lá, o segundo me disse 45, o terceiro me disse 50. Eu, nossa, conforme eu avanço, a fila tá ficando mais cara, deixa eu voltar para trás, então. Aí eu já fiquei, tá, mas se eu dormir aqui? Aí eu fui olhar, eu tinha 15 euros na carteira e o cartão eu resolvi deixar na hospedagem porque eu não queria Ai, gastar muito dinheiro, então vamos levar só dinheiro. Eu pensei, acho que não vai rolar, porque eu não tenho como tomar banho, ou eu pago a hospedagem, ou eu pago o trem amanhã, tipo assim, não vai rolar. Então vamos ter que pagar um táxi. Paguei um táxi, cheguei lá, peguei o cartão, paguei o táxi, tá tudo certo, beleza. Custou caro, um pouquinho, né? Mas o problema foi resolvido. exato. Aí eu pensei assim, tudo bem,
me falta o trecho ainda de Lagos até Carvalho, que eu não fiz, né? Aí no outro dia eu voltei para Lagos e fiz tudo bonitinho para fazer aquela parte certinha e continuei o baile. E assim, aquela viagem aconteceu muita coisa legal, assim. Foi minha primeira viagem sozinha. Foram quase, era para ser 10 dias e foram quase 15, porque eu fui conhecendo pessoas pelo caminho, fui conseguindo parcerias. Então um falou para o outro. Eu tinha feito uma PR, tinha enviado para alguns meios de comunicação do Brasil e aqui de Portugal. Tipo, ó, tinha que fazer algum barulho ali com o blog. Daí era aquela coisa brasileira, pedala pela maior ciclovia de Portugal. Jovem gaúcha, pedala. Essas coisas assim, né? Pensei, deixa eu aproveitar aqui essa expertise em marketing e publicidade para vender meu peixe, né? Porque uma coisa que eu tinha pensado assim, mas o blog tem só 6 meses, ninguém vai querer fazer alguma coisa. Eu pensei, bem, não eu já tenho, né? Então deixa eu experimentar aqui alguma coisa para ver o que surge de oportunidades. Também não perdias uma nada, coisa que é muito... Exato. Uma coisa que é muito importante, nós que trabalhamos com produção de conteúdo, nós que somos o produto, né? Os números são importantes, a audiência é importante, sim, são dados importantes, mas a gente também tem que defender a qualidade do nosso serviço, a originalidade e também vender que é um produto em construção, né? Então, assim, também é um investimento a médio e longo prazo por parte do parceiro, né? E depois saber vender isso, né? Que é muito importante. Nem sempre a gente vai ter o sim, mas é importante a gente experimentar. Mas, assim, o ponto alto dessa viagem, assim, que foi muito, muito rico em termos de profissionais, né? Foi que eu sou muito chata, eu sou muito insistente. Então, assim, não me responderam, deixa eu insistir, deixa eu tentar uma abordagem aqui, eu vou chamar no LinkedIn, vou fazer isso e aquilo. Eu consegui uma entrevista na TV, né? Então, assim, eu já estava lá no Algarve quando me contactaram, então isso foi muito bom, porque eu já tinha percorrido um pouquinho da ciclovia, mas eu estava ali para contar minha experiência positiva. Só que o que aconteceu? Acabaram me perguntando sobre as dificuldades, né? E puxaram um pouco se o clima estava prejudicando no sentido de ser muito ventoso, pelo menos lá na pontinha de Sagres, né? Sim. E eu respondi dizendo que sim, o pedalar contra o vento é um pouquinho desafiante, mas para mim a maior dificuldade é a sinalização, porque tem algumas partes que a ciclovia é praticamente inexistente. E quando a gente pergunta para os locais, tipo, onde está a ciclovia, direita ou esquerda, tem muitas pessoas que desconhecem a existência da ciclovia. Então, na minha opinião, acho que poderia ser feito um trabalho de conscientização para que os locais conhecessem a ciclovia e pudesse passar informação quando necessário, mas também que ela tivesse manutenção, né? Porque eu comprei uma ideia e quando eu cheguei, essa ideia não existia. Mas é muito, muito engraçado, né? Porque a ciclovia vai de uma ponta a outra. Só que a forma como ela é cuidada depende das freguesias. E algumas freguesias, né, funcionam melhor e outras, melhor que outras, sim. E outras nem tanto, né? E isso acabou gerando uma grande discussão lá. Então foi muito engraçado quando eu estava pedalando e de repente algumas amigas começaram a me mandar uns prints que elas me viram na TV e eu comecei a receber muita mensagem, principalmente de proprietários de estabelecimentos de bicicletas, né, agradecendo por ter falado e tudo mais, porque quem trabalha nessa área ou quem gosta muito de pedalar insiste, né, com os responsáveis para que as ciclovias sejam bem cuidadas e tudo mais. Então, eles ficaram muito contentes em ter uma pessoa de fora ajudando a lutar por essa causa, né? Sim. Aí passou uns dias, eu recebi um convite do turismo do Algarve, que naquela altura tinha literalmente cagado para mim, né? Acabaram me convidando para fazer uma pedalada junto com determinadas pessoas, porque eles estavam concorrendo ao título de melhor destino para caminhadas e pedaladas. E eu fiquei assim, achei aquilo um pouco estranho. Eu pensei, bem, como vai estar no meu roteiro, eu vou fazer essa parte do caminho com eles. E onde que eles escolheram fazer a pedalada? Na região de Tavira,
onde tem a melhor infraestrutura. Pertinhos, pertinhos. E daí, quando eu cheguei lá, eu com a minha santa ingenuidade, né? Quando eu cheguei lá, tinham pessoas que queriam me conhecer na boa fé e outras pessoas que queriam me conhecer, mas que já não gostavam de mim, né? Então, tipo, teve pessoas que disseram, ah, você é a menina que tá falando mal da nossa ciclovia na TV. E eu disse assim, não falei mal, eu Falaste a não me verdade, não recordo é? não me recordo de ter falado mal, eu só me respondi aquilo que me perguntaram. E daí eu ainda brinquei, eu disse assim, casualmente esse trecho aqui tá muito bem sinalizado, com uma infraestrutura muito boa, mas o que que o senhor acha da gente fazer uma pedaladinha mais para trás, né? Tipo, Exato. quis retribuir na mesma simpatia, digamos assim, né? E então assim, foi uma viagem muito legal para eu me conhecer enquanto pessoa, pensar na vida, pedalar, me aventurar, fazer network e acima de tudo para conhecer um Algarve assim completamente diferente do que eu tinha imaginado que era e daquilo que os meus amigos portugueses falavam. Então assim, foi muito bom. E quando eu terminei essa viagem, eu criei uma meta para mim, né? Um objetivo que eu pensei. Nossa, olha só que incrível! Eu pedalei 200 e poucos quilômetros, né? Conheci um pedação do país de bicicleta e um monte de praias, porque eu adoro praias. E daí eu pensei, acho que eu quero fazer isso pelo país todo. Então eu coloquei como objetivo, né? Fazer a costa toda do país, claro que não numa vez só, mas em pedacinhos, de bicicleta, virou ali um objetivo. Só que eu sempre fui indo, né? Fui fazendo, fui pedalando e tudo mais. E depois chegou um tempo que eu dei uma estagnada nesse projeto, porque eu comecei um novo desafio profissional, mudei de Braga para o Porto, toda a minha vida mudou e esse projeto ficou abandonado. E uma das coisas que a gente tem que aprender nos momentos das nossas vidas onde nós passamos por algumas dificuldades, né? E eu acredito Sim, que muitas pessoas aprenderam com essa fase que nós ainda estamos vivendo do sim, Covid, né? exato. Então, depois que acabou o primeiro lockdown, eu pensei, eu vou resgatar esse projeto porque eu também dei início num novo ciclo da minha vida e eu comecei simplesmente final de semana, para onde que eu vou? Ah, tipo, não conheço esse pedaço. Como é que eu chego lá? Ah, posso ir a partir de casa. Ah, tenho que pegar um trem até tal lugar, levo a bicicleta e bora. E botava umas mudas de roupa e ia. E regressei esse projeto assim. Muito bom. Só que, se tu não tem uma data, né, tu também não tem Pois é, aquela pressão, né? é verdade, Então tem que ter eu sempre coloquei uma para mim. data. Sim, Daí eu coloquei para mim. Então, até eu fazer 35 anos, até o ano que vem, eu tenho que finalizar toda a costa de bicicleta. E é aquela coisa, é um grande objetivo, tem que dividir ele em pedacinhos e tô seguindo firme nessa ok. linha, né? Então vamos combinar uma Ah, coisa. Quando fores fazendo novamente, vais-me dizendo que é porque eu vou eu vou dizendo. acompanhando e vou publicando também. E vem Faço. comigo, Olha que eu vou. vem mesmo. Então para a próxima dizes-me, se bem que eu já não ponho em cima de uma bicicleta, Jesus, mas também Olha, nunca esquece. uma ex-colega do doutorado, ela tá morando aí no Barreiro, né? Aí ela começou a dizer, ai, Nai, eu também tô andando de bicicleta, quando tu vem aqui pra Lisboa, me avisa, tá, 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 tá. Aí eu disse pra ela assim, olha, final de semana X, eu tô livre. Tem lugar pra mim aí? E ela tem. Então, beleza. Vou comprar passagens e vou levar minha bicicleta no trem. Certo. Daí a gente foi pedalar. Na sexta-feira, uma pedalada suave, ali uns 10 quilômetros, ok. No segundo dia, pedalamos uns 15. Aí eu falei, Mário, esse negócio aí de 10, 15 quilômetros não dá. Tipo assim, tem vontade aqui nesse corpo. Então vamos no domingo fazer uma pedalada mais extensa. Só que ela nunca tinha feito mais do que acho que 17, 18 quilômetros, né? E nós inventamos de ir de Lisboa até Cascais. E eu disse para ela assim: olha, vamos até Cascais e depois para voltar a gente pega o trem.
porque na ida vai dar ali uns 30 quilômetros, falei para ela, né? Depois a gente volta. Só que tava um dia tão lindo, tava tão gostoso aquela pedalada, o caminho era tão lindo que, tipo, a gente chegou em Cascais e eu ia falar para ela assim: olha, não fica chateada se eu voltar de bicicleta, pode voltar de trem, mas eu queria voltar de bicicleta, porque assim, tipo, é uma vontade que eu não sei Sim. explicar, sabe? Aí a gente foi para Cascais e decidiu voltar pedalando as duas para ficar numa praia um pouquinho mais deserta que a gente tinha gostado quando estava indo. E Ok. depois a gente voltou todo o caminho de bicicleta. A gente terminou o dia pedalando mais de 60 quilômetros, Que bom. né? E eu aqui, ó, caladinha, eu nem falei para ela. Eu só olhava quantos quilômetros estava dando, mas eu estava assim, caladinha. Chegou no final, óbvio que ela estava bastante cansada, né? Mas depois eu falei, amiga, olha só que incrível, tu nem acreditava que tu ia conseguir fazer isso. É E ela verdade. brincando, nossa, eu me achando com os meus 17 quilômetros, nem acredito que fiz 60. Eu disse assim, tá vendo? Ah, tipo, é incrível, uma superação. E a gente foi assim o caminho todo. Vai, para, tira uma foto, senta, toma ali uma cervejinha, contempla a paisagem e vai na boa, né? Sim, Então eu sim. sempre gosto de pedalar meio que sabendo que tem ali um plano B, sabe? Ok, se Sim, eu claro. cansar, posso vir de trem, né? Exato. Mas mais ou menos nesse estilo. Mas Sim, nem sempre a gente tem isso, né? Se vai para o meio do monte, pois. já é mais complicado, né? Claro, claro. Mas é uma aventura, assim, eu gosto muito, a Muito. cabeça desliga, é uma percepção diferente. Eu digo assim, tem que estar pronta para se sujar, para levar muito vento na cara e para curtir. É isso. Olha, estamos a chegar ao fim. Estamos aqui quase há uma Ok. hora. Adorei falar contigo. Olha, não sei se tu conheces a Tânia Mushima, que também viaja muito de Não. bicicleta. Eu também já a entrevistei. Tens que ir ver, porque ela agora está a fazer a volta a Portugal em bicicleta. Ela viaja muito por África, sempre em bicicleta. Fez a volta Ai, que na África em show! bicicleta. Ela fez a Islândia de trotinete, imagina. E Nossa, ela anda ela tem um sempre. blog? Não sei se tem blog, mas tem o Instagram. É Nossa, eu preciso conhecer essa pessoa. Tânia Mushima e ela é fantástica, é uma pessoa fantástica. Ela vai para todo lado de bicicleta, ela anda sempre de bicicleta. Ela é da Figueira da Foz e anda pelo mundo de Olha, bicicleta. onde eu estava nesses dias. Exatamente, portanto acho que vais conhecer. Fica aqui a dica. Olha, gostei Muito obrigada. muito, vamos falando. Gostei muito de ver, já não nos vemos há muito tempo, Há desde, muito tempo. desde isto da pandemia. Quando vieres a Lisboa, diz-me, sabes que tens aqui lugar para ficar, aqui em casa. Ah, Tem um cantinho para botar a bicicleta, que daí eu levo tem e sim, senhora, tem sim, vai dar senhora. rolê. E olha, muito obrigada. E quanto a vocês, espero que tenham gostado. Vou deixar também os links do blog e das redes sociais também da Nayara para vocês seguirem. E até a próxima semana. Obrigada, Nayara. Um beijinho muito grande. Obrigada.